pelos nossos pecados. Amados, se assim Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais ama a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e vemos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor nos transforma no temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que tem não é perfeito em amor. Nós amamos, ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém. Agora nós vamos ouvir nosso irmão e amigo, Gideão, vai trazer um louvor do Senhor aos nossos corações. Graças e paz a todos. Sempre um privilégio estar aqui para cultuar este Deus que merece toda a honra e toda a glória. Então vamos louvar o Senhor. Os mais jovens talvez não conheçam esse louvor, mas é um livro que fala muito aos nossos corações, que fala sobre a mão de Jesus estendida sobre as nossas vidas, sobre as suas cicatrizes, que um dia estendeu a sua mão para que nós pudéssemos estar hoje aqui glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Está vendo
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós conhecemos essa verdade. Jesus, Ele que é a porta, também é o caminho, a verdade, a vida. De muitas coisas nós somos libertos. Só quem experimenta essa libertação por meio dessa verdade sabe como a nossa alma fica leve com isso. Tá? Que Deus possa trazer liberdades, muitos cativeiros que muitas vezes nós passamos. Tá? Cativeiro de sentimentos, de amarguras e tantas outras coisas que fazem mal à nossa alma e ao nosso espírito. E tudo que Ele fez foi por amor. E quando Ele chama a sua igreja, Ele chama para manifestar esse amor. Quando nós amamos, nós na verdade estamos manifestando o amor de Deus às pessoas por meio das nossas vidas. Dois maiores mandamentos: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Amém? Quero convidar agora a nova canção, que vai estar cantando duas músicas. Logo após as músicas, nós vamos passar os avisos e vamos passar para a mensagem. Então, nessa primeira música, os irmãos aí estão com a oportunidade de dedicar dízimos, ofertas e também as primícias. Tá? Então, queria que o irmão Antônio foi lá pegar o cestinho. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, amém? Vamos aqueles que puderem, que quiserem, assim que está colocando em pé, para estarmos honrando ao nosso Deus, ficar aqui em pé, e a pessoa normalmente acorda que está participando da conversa de Jesus e oferta. Essa música é bem conhecida, no Telegrande ao Senhor, e ela fala que somente Deus é digno de todo mundo, de todo o nosso louvor, amém? Senhor.
É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. O mesmo dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, para um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar nas nuvens, sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, para um novo céu. Para sempre eu estarei feliz, eu viverei, verei Jesus.
Há alguém aqui que quer ver Jesus? Amém? Amém. A verdade é que pela fé nós já o vemos e contemplamos, tá? Quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui o nosso culto de oração. Meus irmãos, tem sido um tempo muito precioso, colocando diante do Senhor tanto a nossa gratidão como também as nossas angústias, nossas petições, aquilo que nós sabemos que nós não temos poder e força para resolver e colocamos diante do Senhor. Ele tem respondido muitas orações e vai responder ainda mais em nome de Jesus, tá? Na quinta-feira nós temos nosso PGM às 20h, aqui também nas dependências da igreja. Sexta-feira, 19h30, a MCM, também aqui nas dependências da igreja. No sábado, às 19h30, nós temos também a Jubai. Será o último sábado do congresso da Conjubac. Tem sido também um tempo muito precioso, tá? Mensagens abençoadas, tema muito bom. Eu creio que no próximo sábado aí nós teremos aí algo diferente. A irmã Thalia está ali dizendo que sim. Ah, tá certo. Então, vai ser às 20? Tá certo. Então, a Fabíola está pedindo para avisar que a célula Mandacaru, às 20h, na terça-feira, online, aí a reunião de vocês. Tá bom? Tem sido um tempo precioso também, né, irmãos? Né, irmã Cícera? Muito bom, muito bom. Domingo pela manhã, escola bíblica, 9h da manhã. Às 19h, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Mais um culto. Todos são especiais, mas esse é mais especial, né? Nós teremos a nossa abertura da campanha de missões nacionais. Não é somente um culto ao Senhor, é festa. Nós iremos receber uma missionária da Junta de Missões Nacionais. A missionária Nália estará aqui no próximo domingo, né, trazendo o recado do Senhor e compartilhando também as experiências, né, dela no campo missionário. E nós sabemos que são muitas lutas que os missionários eles passam, mas muitas vitórias eles também têm em nome de Jesus. Então eu quero fazer um apelo à igreja para comparecer e não só comparecer. Quem tem a camisa amarelinha aqui, levanta a mão. Jesus transforma. Pronto. Venha com a camisa Jesus transforma, ou então com a camisa, né, do tema da nossa campanha de missões nacionais, que é porque Ele nos amou. Tá bem? Combinado? Então vai estar todo mundo aqui amarelinho e verdinho, em nome de Jesus, no próximo domingo. Tá certo? Eu quero convidar o irmão Rivânio para vir aqui à frente. Mandar também um abraço bem especial para os nossos irmãos que fazem parte do grupo de risco e não podem acompanhar, né, o culto aqui presencial, mas estão em casa acompanhando. O irmão Julião, o diácono, a Érica também não veio hoje, está acompanhando. Tem também a irmã Luísa, o irmão Francisco, tá, um abraço para vocês. E também cumprimentar, né, a Raquel, o Felipe, né, o filhinho também, irmã Sandra, mais uma vez, seja bem-vinda, tá certo? Em nome de Jesus, vamos orar aqui pelo pregador e vamos orar também pela pregação, para que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor Deus eterno, nesse momento, Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem operado no meio do teu povo. Obrigado, ó Pai, por esse ajuntamento de pessoas, isso é a igreja, que se reúnem em teu nome, ó Deus, para te adorar. E também, ó Deus, para ser edificado pelos louvores, pela tua palavra. Quero colocar diante do Senhor nesse momento, teu servo, que trará o recado do Senhor aos nossos corações. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, prepare os nossos corações, aliás, que os nossos corações já estejam assim preparados para receber a tua palavra, a boa palavra do Senhor. Que o teu servo, ó Pai, fale não por ele, mas pelo teu Espírito. Que ele venha, ó Deus, a ser um instrumento. Que a tua palavra venha a edificar os nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, venha assim a acrescentar algo em nossas vidas essa noite. E que o Senhor, ó Deus,
possa fazer com que nós venhamos a nos apropriarmos dessa palavra. Mais uma vez eu repito, que não ele, mas que o Senhor fale através dele aos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, amém, amém. Agora deu amém. Meus irmãos, Deus continua nos abençoando. Enquanto isso, meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8. Enquanto isso, tem duas coisinhas. Irmã Janaína, segura um minuto. Nós vamos novamente orar agora pelas crianças, né, pelo culto delas, certo? Então, Senhor Deus, nós continuamos em oração e nesse momento pedimos pelas crianças e pela bênção que o Senhor colocou na vida de nossos filhos, as irmãs que estão acompanhando essas crianças. Que o Senhor abençoe esse culto, Senhor, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja falando profundamente ao coração dessas crianças, edificando suas vidas e seus corações. Ainda por nós aqui estamos, que não somos merecedores do Senhor e dessa honra. Que o Senhor nos use e nos transforme, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, crianças até 8 anos, né? 9 anos, perdão, até 9 anos acompanhar a irmã Janaína. Enquanto isso, nós vamos ler a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Enquanto isso, vou passar a palavra para a irmã Wanda, que vai dar um avisinho rápido. Para a gente não perder tempo, os irmãos escutam a irmã Wanda e lê e abre aí já em Romanos 8. Amém. Então, né, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 18 a 25. Os irmãos, a gente vai ler esse texto da palavra do Senhor, né? Eu acho que todo mundo já abriu. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. A ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardamos a adoração de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Destacar aqui, irmãos, o verso 24 e 25, eu vou relê-los. Olhe só: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Né? A esperança, né, é a condição de permanecermos em pé. Meus irmãos, hoje eu queria discutir com os irmãos sobre a seguinte coisa: os 3 tempos da salvação. Certo? Eu queria que os irmãos pensassem aqui nos 3 tempos da salvação.
O apóstolo Paulo, em toda a carta de Romanos, é uma carta espetacular. E esse texto aqui, ele está colocando sobre os 3 da salvação. O passado, a sua convenção. O presente, a sua vida presente, a santificação. E o futuro, a esperança dos fiéis de morar com Jesus nos céus. Nós não podemos pensar, muitas vezes nós temos dificuldade de compreender a palavra de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, porque muitas vezes a gente quer interpretar com o olhar humano, né? E se tratando de tempo, nós temos uma diferença imensa entre a nossa visão de tempo e a visão de tempo de Deus. As nossas visões, frequentemente, elas são temporais e presentistas, né? E a salvação, a palavra de Deus, ela é antemporal. A Bíblia foi escrita aqui, ó, esse texto aqui de Romanos, mais ou menos no ano 64, né, depois de Cristo. E quem leu naquela época e quem leu até hoje esse texto, continua falando os corações. Não é assim? A Bíblia, a palavra de Deus, tem um lapso histórico de 1.600 anos. E ela terminou de ser escrita há quase 2.000 anos que ela foi escrita. E ela continua falando aos nossos corações. Por quê? Porque a obra de Deus, o propósito de Deus é antemporal. Não tem um teto definido, porque ele é eterno. E nós, enquanto cristãos, precisamos entender isso. Usou, se apropriar disso, se apropriar da salvação. Porque a salvação, ela é passado, presente e futuro. E o apóstolo Paulo estava preocupado com isso. Então, nesse texto, o apóstolo Paulo mostra que a salvação é o passado, no dia que Deus foi até você, tocou seu coração e trouxe você para a igreja. É presente porque Deus todo dia está com você, querendo de você, de mim, de nós a santificação. E é futuro porque a esperança do que vai vir para nós. Então, essa vivência antemporal é a vida eterna garantida em Cristo Jesus. Por isso Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa perspectiva que a gente tem que entender enquanto crentes em Cristo, né? E aí, por que eu estou colocando isso, irmãos? Por que isso? Durante essa semana, eu pedindo ao Senhor, o que tu queres que eu fale? E eu lendo a palavra, orando, né? Primeira coisa que eu tenho na minha mente é que eu não sou digno de estar aqui, porque a palavra de Deus, né, é uma honra muito grande você falar de Deus e de sua palavra. A gente tem que entender isso. A segunda coisa é entender o que Deus quer falar. E eu te dava outra coisa, né? E uma coisa que tocou muito no meu coração essa semana, lendo a palavra, era o quê? Né? Eu lendo a palavra, vendo jornal, televisão, as redes sociais da sociedade sobre o que é crente, sobre o que é evangélico, sobre tanto conosco. E uma coisa que me incomodou até nos nossos debates em sala de aula aqui na escola bíblica, os irmãos que acompanham a escola bíblica aqui, uma coisa que a gente tem visto é o que é a salvação, né? E aí, hoje em dia, meus irmãos, em muitas igrejas, falando de uma salvação, a salvação que está aqui na palavra de Deus. E as pessoas têm para a igreja a procura de uma salvação que não é que está proposta aqui. As pessoas eu preciso ser salvo da minha doença. Eu preciso ser salvo porque eu preciso do emprego. Eu preciso ser salvo disso, daquilo, daquilo. Certo? Isso é um aspecto da salvação. A salvação proposta em Cristo, na sua palavra para nós, é uma dimensão muito mais ampla do que a gente acredita. E a gente, enquanto cristão, temos que se apropriar disso. A salvação proposta aqui na palavra de Deus, ela preenche todas as dimensões de nossa vida e de nossa existência. Não é simplesmente, agora eu sou crente. Eu lembro muito dessa história quando eu era novo convertido. Não, agora fulano tal é crente.
né? Hoje, agora fulano tal é evangélico, né? Que virou moda, da moda, né? Mas a gente tem que entender, quando a gente, principalmente, né? Lendo todas as cartas apostólicas, o que Deus quer de nós, a salvação que Ele quer de nós, né? Não é somente nos tirar do mundo, não é somente nos resgatar do pecado. Isso é um aspecto passado, né? É tirar o homem do pecado. Agora, a salvação ela vai além disso, que é a vivência com Deus e, na sequência, o futuro com Deus, né? E eu lembro muito bem disso. Em que sentido? Por exemplo, quando nós, enquanto cristãos, pensamos muito no aqui, a gente perde o foco da salvação. Quando o Senhor falou que onde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração, muitas vezes o nosso foco está tão aqui na terra, é tão material, é tão interesse, é tão coisa humana, que a gente esquece do principal foco, que está lá na frente. Então, eu queria discutir com os irmãos isso hoje. Partindo daí, eu queria dizer primeiramente o seguinte: a salvação, primeiramente, ela está no tempo passado. E ela começa com a sua conversão. Salvação, primeiramente, ela está no passado. E começa com a sua conversão. O que diz Romanos, capítulo 10, verso 17? Todo mundo conhece esse texto. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Olha só, um processo que começa com toda pessoa que é convertida a Cristo. Ela foi convertida porque ela teve o conhecimento da palavra de a palavra de Deus. E aí você vai entender agora como Deus é maravilhoso. E é uma coisa que eu repito frequentemente: por que eu sou cristão, irmãos? Sabe por quê? Porque Cristo foi até mim. Eu e você participamos de uma verdadeira religião, né? Porque nós temos a verdadeira religião onde o Deus foi até nós. As outras religiões, os homens vão até o Deus delas. Veja como é falso. Então nós adoramos o Deus verdadeiro, e esse Deus verdadeiro é tão amoroso. O irmão leu aqui o texto sobre amor, e tem lá João 3,16, e tem outro texto de amor. Deus verdadeiro tem tanto amor que não foi você, não, mas Ele nos amou primeiro. E como foi que Deus mostrou esse amor? Eu não vou dar tempo agora, mas cada um dia alguém falou de Cristo para você. Foi a palavra de Deus. Deus mandou alguém até você para falar de Cristo. E ali você ouviu a palavra. Quando você ouviu a ação em sua vida, qual foi a ação? A ação do Espírito Santo. Você pode ler João 16, né? João 16, dá para ler todo o texto, todo o capítulo de João 16 fala sobre o quê? O Espírito Santo, o Consolador, né? E não dá para ler o texto todo aqui, mas, por exemplo, de 7 a 11, diz o quê? Olha só: mas agora vou para junto daquele que... Não, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós outros. Se, porém, eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em Jesus. Da justiça, né? Porque eu vou para o Pai e não verei mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo tem pessoas que são convencidas. É o joio.
mas tem pessoas que são convertidas, é o trigo. E qual a diferença? Aquelas pessoas que o Espírito Santo, ou que deixaram o Espírito Santo transformar a vida delas. E veja, não é uma ação sua, minha e nossa, é uma ação de Deus na nossa vida. Então o Espírito Santo foi quem lhe convenceu. E convenceu você de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Né? Quando fala de conversão, conversão fala de curva, mudança de rota. Para que uma pessoa mude de rota, tem que ser um milagre. A ação humana não transforma ninguém. A ação humana pode ter mudança, mas a ação humana não tem transformação. Para ter transformação tem que ter milagre, e milagre é feito por Deus por meio do Espírito Santo. E aí a conversão é: você vai em direção ao inferno com o Espírito Santo, você é pecador. Convence do pecado. Depois, da justiça, você é pecador. E o fato de você ser pecador, o que você merece? O inferno. E o que está na frente diz o juízo. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Aí o Espírito Santo diz: você vai aqui. Aí ele lhe convence. Aí você mudou de rota. Conversão. Mudou de rota. Acontecendo isso, aí Deus vai selar você com o Espírito Santo. Efésios 1:13 e 14. Depois, aí você pode ler aí depois, irmãos. Você, todo crente em Cristo deveria ter por obrigação decorar, guardar, memorizar Efésios 1:13 e 14. Logo, veja o verso. Logo após ler a palavra, o Espírito Santo sela você. O que é selar? É fazer morada na vida do crente. Todo crente em Cristo Jesus, ele é morada do Espírito Santo. Você pode ver aí Efésios capítulo 1, certo? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Eu vou tentar explicar para você, Mas quem também mas também vós, olha aí, a sequência, tudo que eu expliquei a vocês. Depois de que ouvi a palavra, Romanos 10:37. Que palavra? O evangelho, Por isso que a palavra evangélico significa dinamite, Os pregadores falam que algumas pessoas têm coração de pedra. E como é que você pode quebrar pedra? Com dinamite. Qual é a dinamite de Deus que quebra o coração de pedra do homem? O evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho quebra o coração de pedra do homem porque é uma ação do Espírito Santo. Acontecendo isso, o que vai acontecer? Tendo nele crido, você vai crer no evangelho. E crer no evangelho é uma ação espiritual. Certo? Quando Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, é porque, meus irmãos, não é fácil, racionalmente, eu vou acreditar que o homem passou em terra seca no Mar Vermelho, se abriu. É fácil acreditar nisso racionalmente? Os milagres que a Bíblia diz, muitas vezes, humanamente, muitos teólogos humanistas leem a Bíblia e dizem: isso aqui é mito, isso aqui não existe. E nós acreditamos porque é o Espírito Santo que ilumina. Nós precisamos entender uma coisa: a palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. E a condição de entender a palavra de Deus é também estar iluminados com o Espírito Santo. Se nós formos ler a Bíblia com razão humana, a gente não entende a palavra de Deus. Se fosse assim, aqui estava lotado de pessoas. Quantos intelectuais estão aí afora, meus irmãos, e não entendem nada da Bíblia? Veja que privilégio para você, para mim, para nós.
Por quê? Porque não é com a razão humana, é com o Espírito. É o Espírito Santo que faz isso em mim e em você. E depois disso, o que acontece? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Jesus nos prometeu, acabei de ler João 16. Somos selados. Após ser selados, o que o Espírito Santo passa a ser para nós? Penhor. Penhora. É a garantia que você é salvo. A garantia que você é salvo é o Espírito Santo. Leia Romanos capítulo 8, você vai perceber. Romanos 6, 7, 8, o apóstolo Paulo falando sobre o Espírito Santo. Falando sobre a presença do Espírito Santo na vida do crente, né? Dando a garantia que o crente tem o Espírito Santo na vida dele. E isso transforma ele. Por isso que quando a gente lê João 5, né, Romanos 5, Romanos 3, sobre a justificação, a gente vai entender que todo esse processo é um processo espiritual. E quem faz essa ação na gente é o Espírito Santo. Quando a Bíblia assim diz, não é por força ou por constrangimento, né, muitas vezes nós queremos fazer o trabalho de Deus e a gente quebra a cara, porque a gente não consegue. Está entendendo, meus irmãos? Por exemplo, eu passei a semana todinha aqui preparando uma mensagem, e o que muitos pregadores, qualquer um de nós quebramos a cara muitas vezes. A gente estuda a semana todinha e tudo mais, e ora pouco. Vem para cá achando que vai arrebentar e que todo mundo vai se converter até as pedras lá de fora. Prega a noite todinha e depois começa a fazer o apelo. E não para de fazer o apelo. Ninguém se converteu. Porque não é homem, não é eu, não pode ser eu, não deve ser eu. A igreja não deve ser a igreja. A igreja, nós devemos ser simplesmente instrumentos do Espírito Santo na vida do mundo. Certo? Então, a salvação começa como? No passado, quando Deus foi até você, até mim, até nós, para nos resgatar, nos redimir. Nos redimir. Remissão é alguém que compra um escravo, paga o preço e lhe dá liberdade. Foi o que Jesus fez por nós. Ali começou a salvação. Começou em mim, você e nós. Depois, a salvação é presente. É a vida presente, a sua vida, a minha vida hoje. A salvação presente, a prática da vida cristã. E aí, uma coisa que Deus tem muito para nós. João 17. João 17. O que é a vida eterna, irmãos? O que é a vida eterna? O que é a salvação? João 17. João 17, especialmente o verso 13. O que diz? E a vida eterna é esta. Eu vou ler para os irmãos. A vida eterna é esta: que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então a vida eterna, ou seja, a salvação. O que é a salvação? Conhecer a Deus e viver com Deus, ter comunhão com Deus. Jesus morreu na cruz. A gente lê que a morte da cruz, a morte de Jesus e o véu do templo se rasgou. Aquilo simbolizava que antes o homem não tinha contato com Deus, e agora com Jesus o homem tem contato com Deus. E é por meio do sacrifício de Jesus que nós temos acesso direto ao Pai. Certo? Então quando a gente vai entender, o que é a salvação? Conhecer a Deus. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Está entendendo? E aí, presente, né? O que é a salvação hoje? Pós-conversão, a salvação é conhecer a Deus. Nós, enquanto cristãos, precisamos conhecer a Deus. Lembrei agora do irmão Carlos Alberto um dia falando sobre oração, né? Ele falando assim, lembrei agora de uma coisa que eu falei para ele. Eu acho que não sei se foi para ele ou foi para Roberto. Eu disse, olha, nós não sabemos orar. Aí eu disse, pensei aqui, realmente. E nós, enquanto igreja, a gente quer aprender a orar intelectualmente. Eu não sei orar. Então eu vou ler a Bíblia, vou comprar um monte de livros sobre oração, aprender a orar.
Você vai aprender humanamente o que é orar. Não é assim? Mas o que é orar? Oração é quando você tem tempo para Deus. A oração que Deus responde não é a oração de um intelectual, de uma pessoa que fala bonito. A oração que Deus responde é a oração daquela pessoa que fala com Ele. E por falar com Ele, muitas vezes sem saber falar, o Espírito Santo, né, fala com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8. O Espírito Santo faz essa obra na nossa vida. É mais ou menos o seguinte: conhecer a Deus. Eu não conheço muito, por exemplo, o irmão ali, né? A gente não tem muito contato, a gente não se conhece muito, a gente não tem intimidade. Então a gente se fala e diz: boa tarde, tudo bom? Como é que está você? Beleza? Deus abençoe. Não é assim? Aquela pessoa que você conhece de ouvir falar, você fala só isso, normal. Muitas vezes é nós, muitas vezes isso acontece conosco. Nós conhecemos Deus de ouvir falar, nós conhecemos Deus por outras pessoas, porque a gente tem pouca comunhão com Deus e nós não nos apropriamos de nossa salvação, de nossa vida eterna. Mas, por exemplo, eu começo a conversar com o Roberto e começo a conversar, e aí passa o tempo. Ali terminou o culto, a gente conversando. Pai, amém, vamos para casa. Começa a conversar aí, não para mais não. Fala de bola, de racha, de não sei o quê, e o tempo não passa. O tempo. Assim é quando nós temos comunhão com Deus. Quando nós não temos comunhão com Deus, nós somos igual a pedinte. Sentamos na cama, nem ajoelhamos, nem temos atitude de reverência, nem temos atitude de respeito diante de Deus. Fala assim: Senhor Deus, me dê isso, aquilo, em nome de Jesus, e amém. É o crente pedinte. Agora, aquele que tem comunhão começa a falar com Deus. E aí é aquilo que Deus falou de Abraão. É amigo de Deus. Ele começa a conversar. E começa a conversar, e começa a desabafar, e começa a falar da vida dele. E Deus começa a falar com ele, porque o Espírito Santo fala também. E começa a ver ele ali. E aí você vai entender por que alguns irmãos passam a noite falando com Deus. Porque ele tem comunhão. Então é igual a nós. Ele começa a falar com uma pessoa que a gente não conhece, a gente não conversa. Mas começa a falar com uma pessoa que a gente conhece, a gente conversa. Então isso aí é vida eterna. No presente, o que Deus quer de nós, irmãos? Por que Deus lhe salvou no passado? Para que hoje tenha comunhão com você. Ele quer ter comunhão conosco. Isso faz parte do processo de restauração de Deus em sua vida, em minha vida. Então, conhecer a Deus, a vida eterna é esse processo de conhecimento a Deus. E não pense que você vai conhecer Deus plenamente, não, mas você vai estar nesse processo de conhecimento. E aí você pensa o seguinte: conhecer a Deus é um processo ético e prático de leitura da palavra de Deus. Não é somente uma ação espiritual em si. O Logos revelador de Deus está em todos os sentidos, né? E começa com Deus se revelando a nós por meio de sua palavra. Então, como é que eu sou crente e eu não leio a Bíblia? A segunda coisa é pensar o Espírito Santo. Deus é Espírito, João 4:24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, é espiritualmente, né? Então, por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito, intelectualmente, né? Entender, por exemplo, quando fala de uma experiência mística. Sim, eu não estou falando aqui de macumba, de candomblé, não. Porque às vezes a gente olha para os cultos afrodescendentes, para os cultos afro-indígenas, né? Falando daquelas experiências do caboclo que se apossou de uma pessoa, daquele milagre, não sei o quê. Nós, verdadeiramente, temos experiências místicas. Sabe qual é? Quando Deus fala ao seu coração. Cada um de nós temos uma experiência com Deus que só nós sabemos. Só nós temos essa experiência.
É bom você refletir um pouquinho. Porque o Espírito Santo está em você e ele age em você e age por meio de você. Quantas vezes você está orando ali, né? E Deus fala com você, leva você na casa de uma pessoa para você visitar. Deus fala com você para interceder por uma pessoa. Deus lhe ilumina em relação a um projeto. Tudo isso é uma ação mútua. Quando eu falei para vocês aqui no início que Deus quer de nós a salvação, não é somente resgatar, mas Deus quer de nós uma completa dimensão de nossa existência. E isso é uma experiência pessoal com Ele. É conviver cotidianamente com milagres de Deus na vida da gente. Deus quer isso da gente. Então não é que ali tem uma pessoa possessa, vamos lá, sai dessa. Não é isso. Essas coisas miraculosas, essas festas, essas aparições, não. Deus quer te conhecer, Deus quer você, quer eu pessoalmente. Uma coisa assim que, irmãos, desculpa a minha crítica, mas às vezes eu fico triste, né? Uma coisa é o seguinte: ei, irmão, interceda por mim, show. Mas, por exemplo, uma coisa da religião tradicional que a gente traz para a igreja, que a gente tem que abolir. Ei, irmão, ora por mim para ver se Deus me abençoa. Eita, tão estranho isso. Você mesmo pode orar e falar com Deus. Deus quer você mesmo. Deus não quer intermediário. O intermediário já existe, que é Jesus. 1 Timóteo, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Jesus já fez isso. Então Deus quer falar com você diretamente. E Deus quer que você fale com Ele diretamente. Tem uma música muito legal, né, que diz assim: não precisa, né, de secretário para falar com Deus. Achei muito legal essa música, né? Às vezes a gente pensa que Deus é o homem, que a gente tem que marcar horário, tem que marcar na agenda, o secretário assinar e você ficar esperando dias e horas para poder falar com Deus. Não, você vai lá e fala com Ele. Está ali, agora. Então é isso. E aí nessa situação a gente vai entender: conhecer a Deus é receber uma vida, é receber um conhecimento experimental e espiritual, não apenas intelectual, mas um conhecimento de convivência, comunhão, onde o Senhor passa a ser nosso Deus, o nosso Senhor. E aqui está a experiência de santificação. Porque, irmãos, uma coisa que para mim, assim, eu sempre achei estranho, e é estranho para o mundo compreender isso. Porque é o seguinte: ninguém muda a cor do dia para a noite, não. Então a gente tem a visão, o que é um santo? Já vem logo aquela visão, o santo é aquela pessoa que nunca pecou. Então não tem ninguém santo, não. Nunca teve, nunca vai ter. E a gente tem que entender que o santo é esse, são as pessoas separadas por Deus. Então a vida presente é um processo de santificação. Olha, santo e santificação. Santo porque Deus se separou, e o processo de santificação é o processo de comunhão com Deus, o que Ele quer para mim e para você. E isso não é algo especial ou particular de uma pessoa ou outra, não, né? Também no meio evangélico tem uma coisa que traz da religião tradicional, é que só é santificado o pastor, o pregador, o cantor. Não, isso não. Todo crente em Cristo é separado por Deus, e Ele quer a santificação de todos. Ele quer que todos nós experimentamos as bênçãos deles em nossa vida. Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Ele não quer ter sua comunhão somente com o pastor da igreja, com o líder, com aquela pessoa especial, não. Fulano tal é especial, aquela pessoa é um consagrado. Não, Ele quer de todos nós. A gente precisa se apropriar disso, sabe? E se apropriando isso, nós vamos ter a capacidade de pensar na salvação também no terceiro tempo da salvação. Primeiro tempo, o passado, Deus foi até você. Segundo tempo da salvação, o presente, você vive com Deus. E o terceiro tempo da salvação,
a esperança, a nossa esperança. Romanos 8, 24 e 25. Né? Voltar para o texto aqui que a gente começou. Romanos 8, 24 e 25. O que diz? Porque somos salvos. Aí vamos entender o seguinte: na esperança. Na esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus. Né? Então a salvação, desde o primeiro salvo até hoje, é salvo na esperança em Cristo Jesus. E essa esperança não é aquilo que vê. E a gente, por exemplo, na visão humana, eu estou esperando isso, estou esperando aquilo. A nossa esperança é uma experiência futura, porque a gente não vê. Porque sem fé, meu irmão, é impossível agradar a Deus. Então a nossa esperança é uma esperança de fé, né? E a gente espera. E esperamos com paciência. Eu queria discutir duas palavras com os irmãos. Vamos lá. Pensar o seguinte: esperança. A esperança tem dois significados aqui. O primeiro significa grande coragem. Esperança, grande coragem. Porque permanece firme apesar de todas as tribulações. Esperança, grande coragem. Apesar de tudo, permanece em pé. A palavra aqui, irmãos, está posta para nós. Se não fosse a esperança, nós nos desviaríamos. Uma das condições de deixar o caminho é não ter esperança. Para que você está aqui se você não tem esperança? Já pensou? Se você, se eu, está no mundo aí, espera só uma vida aqui, para quê? Você vai morrer. Então a nossa esperança tem que ser, ó. E a esperança é a condição de permanecermos em pé. Então é essa coragem. Irmãos, eu lembrei agora de uma coisa, não está nem aqui de nada não, eu lembrei aqui de uma coisa interessante. Quando o imperador Nero matou um monte de irmão, ele botou um monte de irmão no Coliseu e mandou os leões, soltou os leões para matar os irmãos. Sabe? E um monte de cristão sendo morto ali por leão. Tem essa tragédia ali. O imperador desceu e ficou olhando ali, né, junto com os soldados, acabando de matar. O chamado ato de misericórdia. A pessoa sofrendo. E o livro diz que o imperador andando assim, irmãos, ó. Olha só. Que é isso? Como essas pessoas morrem com alegria? Estão me entendendo? Aquele homem, na época, o imperador do maior império que o mundo já conheceu. Entendido? Não era eu e você não, era o homem, a maior autoridade do mundo na época, o imperador Nero, auge do Império Romano. Ele não compreendeu porque aqueles homens ali, mulheres, crianças, mortos com um semblante de felicidade. Por que ele não entendeu? Porque ele não entendeu uma coisa: a esperança. A morte não foi o fim daquelas pessoas, podia ser para ele, mas não era para aquelas pessoas, para aqueles irmãos. Isso é esperança. Então, se você quiser viver até o fim de sua vida aqui, você tem que ter esperança, porque sem esperança não dá para aguentar. Dá para você viver nesse mundo sem esperança? Sai na rua aí, tanta maldade, tanta corrupção, tanta desilusão, tanta enganação, tanto mal. O mundo jaz no maligno. Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque a gente tem que ter essa esperança, porque sem a esperança a gente não vai conseguir ficar em pé. Então essa esperança que a gente tem que entender indica a salvação, indica a salvação infinita que a esperança obterá no futuro. Então isso é esperança, certo?
E essa esperança, ela se relaciona com a outra palavra, qual é? Paciência. Paciência. A graça cristã necessária para vivermos nesse mundo de futilidade e nulidade. Paciência. Daí você vai entender, por exemplo, Jesus viu o comércio no templo, pegou a chibata e pá. Será que você teria paciência? Será que nós teríamos paciência para estar no mundo e ver tanta tragédia, tanto mal? Será que a gente não tem a capacidade de se indignar com tanta tragédia, com tanta ruindade do homem? E o que faz com que eu e você possamos continuar vivendo na esperança? A paciência, essa capacidade cristã de viver nessa nulidade. Muitas pessoas vivem, por exemplo, dá para entender, por exemplo, o mundo gospel hoje em dia, pastores popstar, né? Lembrei de um pastor que cai, gosto muito dele, né? Que ele disse que o pastor, eu quero ser como o Senhor. Ele disse, por quê? É porque o Senhor vive viajando de avião, tem os melhores hotéis. Então, às vezes nós ficamos pensando tudo isso, né? Esquecemos que tem algo além disso, que é todo o mal ou toda a tragédia que cada um de nós passa, e o sofrimento é uma realidade na vida cristã. A teologia da prosperidade veio aí colocada por Satanás para levar muita gente para o inferno. Então, entender essa paciência, né? Essa paciência, porque são uma condição necessária que conserva a esperança e nos gera a condição de vivermos nesse mundo, não sendo engolidos pelo desespero, tragédia e vida cotidiana que nos traz. E dessa forma, tendo esperança, tendo paciência, Gálatas 5, entender os frutos do Espírito e obra da carne. Tudo isso é uma ação espiritual, certo? Tudo isso faz com que você entenda, por exemplo, 2 Tessalonicenses 4, quando fala aqui, ó, no futuro o Senhor vai vir, né? E os que estarão vivos serão arrebatados, os mortos ressuscitarão, e os que estarão vivos serão arrebatados, e todos juntos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa esperança tem que fazer parte de nossa vida. E aí faz o seguinte: quando a nossa esperança é viva, o foco vai estar em Jesus. Quando nossa esperança está morta, o nosso foco vai ser aqui, e a gente cai. Esses dias eu estou usando muito uma palavra, irmãos, porque às vezes eu vejo que a gente não está fazendo isso. Sabe qual é? Apropriação de nossa salvação. Nós, enquanto igreja, precisamos nos apropriar de nossa salvação. Nos apropriar da salvação, porque às vezes vivemos como se fossem salvos, né? Ou como se não fossem salvos. Deus está conosco todos os dias e nunca nos deixa só. Mas às vezes nós queremos deixar Deus sozinho. Então a nossa salvação, ela será manifestada também no futuro. Mas o futuro demonstra o que você é hoje, os frutos. Então que possamos desfrutar de todos os efeitos desse milagre que Deus fez em sua vida e em minha vida. Esse milagre começou no passado, no dia que Deus foi até você. Está hoje, Deus querendo ter comunhão com você. Está no futuro, na esperança. E é interessante, né? O que nós vamos fazer agora? O que é que está aí na mesa? É o que? Um memorial? Para que esse memorial? Jesus sabe que a gente às vezes se esquece que nós somos fracos, que nós somos pecadores. E Deus é tão milagroso que Ele deixou duas ordenanças. Uma, testemunhe para o mundo que você me serve, batismo. A outra, lembre sempre de mim do que eu fiz por você. Como é que você vai se lembrar? Eu vou entrar aqui, mexer com o trabalho do irmão aqui. Vá na padaria e veja como é feito o pão. Como aquela massa apanha. Foi o que Jesus apanhou, por mim e por você.
Sabia? Lá na cruz do Calvário, Jesus, quando ele foi para a cruz, ele já estava praticamente moído. Só não os ossos dele foram quebrados. Ele apanhou com uma vara que deixa o corpo, aquela mancha azul, a carne moída. É 39 mais 1, 39 chicotadas. Ele apanhou com um chicote que corta. Ele foi cortado a cabeça, o pão. O pão simboliza Jesus. O corpo moído por nós. Certo? A uva, o sangue de Cristo. Na época de Jesus, no lagar, para tirar o suco da uva, eles trituravam algo todinho para sair até a última gota. Moinho, até sair a última gota. Sabe? Leia lá na crucificação de Jesus. Jesus estava quase morto. O soldado romano chegou com a lança e fez. O texto diz o quê? Saiu sangue e água. Sabe o que significa disso, meu irmão? Quando a pessoa sofre um corte e que todo o sangue dela sai, ele começa a jogar água. Sabia? Quando sai todo o sangue, na sequência sai água junto. Jesus perdeu todo o sangue dele lá na cruz por mim, por você, por nós. É o memorial. Aqui não é uma ação mística, mas uma ação de lembrar o quanto Deus nos amou em Jesus, fazendo com que aquilo que eu deveria ter passado, ele passou. E o corpo dele, o pão, foi moído, e o sangue dele foi derramado por nós. Então, isso aí é a salvação, passado, presente e futuro. Que Deus nos abençoe. A palavra está com o irmão. Amém? Amém. Graças a Deus. Cadê os meninos aí do grupo de louvor? Por favor. Precisa mais falar muito sobre a questão da ceia, porque a ceia também aponta para esses três tempos, ao que Cristo fez, ao que Ele está fazendo e também ao que Ele ainda fará, tá? Mas algo importante que foi falado é que o valor da ceia não está nos seus elementos, tá? O valor da ceia está no seu sentido, para aquilo que ele aponta, que é o sangue de Cristo e também o seu corpo que foi moído pelos nossos pecados, tá? Então vou chamar aqui para me auxiliar dois jovens, o irmão Abidiel. Por favor, vem aqui, irmão Abidiel. Vou chamar também o irmão Ivalber para nos auxiliar. Vou deixar o irmão Rivânio aí. E, irmãos, algo muito importante que eu sempre faço questão de mencionar quanto à ceia é que não é o seminarista e nem o pastor, o diácono ou obreiro algum que diz quem deve ou não cear. Cada um examine-se a si mesmo, é o que a Bíblia fala. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro da ceia em que Jesus fez com os seus discípulos, né? E lá tinha alguém que o traiu. Jesus não impediu que ele ceasse, né? Então, quem come e bebe indignamente, diz que come e bebe para a sua própria condenação. Então, eu acho que cada um é apto para discernir se pode ou não cear. O único requerimento que nós mencionamos e ensinamos é ser batizado nas águas por imersão, porque nós compreendemos na palavra de Deus que quem ceou era batizado, tá? Então, nós sempre gostamos de mencionar isso. E os meninos aqui vão
distribuir os elementos. Aqueles que se encontram aptos, por favor, pode se colocar em pé. E ao som da música aqui do grupo Nova Dimensão, os meninos vão distribuir aí o pão e o cálice. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a sua voz, falas de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Meus queridos, lá na primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, do apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, ou melhor, capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: porque recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e amado Pai, na tua presença nós nos encontramos nesse memorial, nesse ato simbólico, onde nós acreditamos, ó Deus, não ter nenhum superpoderes nesses elementos, a não ser no sentido em que eles apontam, que é para a tua morte, para o teu sacrifício na cruz do Calvário. E o que nós pedimos, ó Deus, é que o Senhor, através da sua infinita misericórdia, possa sempre levar a nossa consciência cativo dessas verdades. Ó Deus, não existe vida cristã sem olhar para o sacrifício de Jesus, não teria nenhum sentido. Então, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que esse memorial não seja somente no dia das celebrações da ceia aqui nessa congregação, mas que esse memorial ele possa ser todos os dias das nossas vidas, Pai. Que nós possamos nos lembrar todos os dias, ó Deus, o que o Senhor fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E nós agradecemos, Pai, porque foi através desse ato sacrificial do Senhor Jesus Cristo que nós, na sua infinita misericórdia, alcançamos a salvação e a vida eterna. Muito obrigado pelo teu amor, na qual nós não merecemos, mas o Senhor nos amou, nos ama e nos amará eternamente. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão.
Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento, novo acordo no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E em memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomemos. Amém. Da cruz, mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ó Deus, que amor é esse, Pai? Que amor é esse, Senhor? Não cabe dentro da nossa cabeça essa compreensão, mas o Teu Espírito, ó Pai, derramado em nossos corações, nos faz compreender um pouco desse amor. Ó Deus, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus, lá no passado, hoje no presente e também no futuro. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos louvores que foram aqui cantados pelos Teus servos, pelo grupo Nova Dimensão, pelo irmão Gideão, pelo irmão Leandro. Obrigado pela vida do pregador, do sonoplasta, todos os irmãos que estão aqui. Obrigado, Pai, por esse momento. Deus eterno, que essa noite tenha sido uma noite onde o nosso coração tenha sido tocado pelo Teu Espírito, tocado pela Tua palavra. Que a nossa mente possa estar nesse momento olhando lá para a cruz do Calvário, para o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. E que esse amor possa nos constranger a tal ponto que nós venhamos a dizer: Senhor, obrigado, toma a minha vida em Tuas mãos, faz da minha vida o que o Senhor quer e o que o Senhor deseja, cumpre o Teu propósito, ó Pai, na minha vida, cumpre o Teu propósito na vida da minha família, cumpre a Tua vontade em minha vida, Senhor. Ó Deus eterno, nos dar uma semana debaixo da Tua graça, nos dar uma semana debaixo da Tua misericórdia, da Tua santa e preciosa proteção. Acampa os Teus anjos ao redor, ó Pai amado, dos nossos lares, das nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém e graças a Deus. Oração silenciosa. Nós encerramos esse culto coletivo. Desejo a todos os irmãos uma semana debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Amém.